E assim, 5 anos se passaram com ele servindo no Império como parte do Grupo das Sombras. No meio tempo, o Qin virou líder da Aliança Marcial. E ele agora, como membro das Sombras, não podia encontrar uma pessoa que era o líder da Aliança. Então, normalmente, eles se encontravam secretamente e bebiam um com o outro. E foi então que ele foi notando algo interessante. As linhas vermelhas sempre foram a melhor trajetória que alguém pode atacar. E agora o Qin tá exalando inúmeras e inúmeras linhas de inúmeros ângulos. É quase como se não tivesse lugar ao redor do Qin que ele não tivesse seguro. Nisso ele nota que aquilo ao redor do Qin era bem familiar. Na verdade, o lembrava da consciência de um cultivador. Era uma pena que aquilo era quase incompreensível para ele. Se ele ao menos tivesse chegado no estágio das 3 flores, ele já conseguiria estar entendendo um pouco disso. Porém, não tem muito o que fazer, então tudo que ele pode é continuar observando a condição do Qin atual para conseguir entender como um dia ele vai poder chegar lá. Ele não tem ideia do que exatamente o Qin tá fazendo, mas ele sente que talvez isso seja o caminho para ele dominar a espada. Nessa hora, o Qin começa a absorver o ar e é quando ele passa pela tal transformação esquelética, conhecido também como cirurgia plástica, né, rapaz? Acho que o chinês inventou isso pra quando alguém fazer cirurgia falar: não fiz cirurgia não, rapaz, eu passei pela transformação esquelética. Nisso, o Pratinho parabeniza, falando que ele ficou bem mais jovem. O Qin diz que sim, finalmente ele chegou no ponto de converter 5 energias pro núcleo. Era só uma pena pro garoto, porque se ele tivesse um nível acima, teria aprendido muito mais com isso. O Prata concorda, falando que pensou a mesma coisa, mas é a culpa dele por ter habilidades tão medíocres. Um pouco depois, na floresta, o CEO pergunta se o amigo já conheceu alguns cultivadores e ele diz que sim. Nisso, o CEO fala que o domínio em volta do amigo era bem parecido com a consciência daqueles caras. Será que havia alguma relação entre isso? O Qin diz que sim. Perto dessa região na qual ele possui, ele consegue enfrentar um cultivador no estágio do refino. Provavelmente, os humanos que conseguem chegar ao nível das convergências das 5 energias consigam algo desse tipo. O Prota percebe que era interessante. Tinha chance de um artista marcial realmente vencer um cultivador. Assim como a diferença de um artista marcial de primeiro grau e alguém que chegou no pico marcial extremamente distante, quase que incompreensível, o mesmo deve acontecer com os próximos níveis do Qin. Cada vez mais ele não vai conseguir entender o que está acontecendo com o amigo. Porém, talvez a experiência de hoje o ajude um dia também a chegar nessa conversões das 5 energias. Com isso, a conversa entre eles acabou e um tempo depois o Qin voltou pro trabalho. Alguns dias depois, quando ele estava trabalhando de guarda, ele viu um assassino se movendo na parte de cima do palácio. Na mesma hora, ele sente uma linha vermelha vindo na direção dele e sabe que esse cara tá no pico marcial. A espada vem, porém ele consegue facilmente se defender. Vendo a forma como a pessoa luta, é alguém que só chegou no pico marcial. O cara se lança na direção do CEO, que facilmente deflete todos os ataques. Ele tava muito pensativo ultimamente, ele devia estar concentrado nessa luta. Porém, a imagem do Qin naquele momento que ele evoluiu não saía da cabeça dele. Ele se pergunta se aquilo tinha a ver com a energia da espada. A aura na lâmina dele provava que ele já estava evoluindo nessa parte, ou ao menos estava chegando no estágio intermediário de